Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos e gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ela lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que está essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, logo depois que Jesus expulsou o demônio daquele homem na Decápole, ou seja, nas 10 cidades que eram pagãs, o povo daquela cidade expulsou Jesus de lá. Não quiseram saber dele. Jesus então entrou na barca, voltou de novo para a Galileia e veja o que acontece. Totalmente ao contrário do que acontece no meio dos pagãos. Aqui, um homem vem ao encontro dele pedindo que ele cure a filha dela, a filha dele. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz: eu vou curá-la, uma multidão vai atrás dele
Lembremos que na Decápole a multidão rejeitou, aqui a multidão vai atrás dele. No caminho, uma mulher que já há muitos anos estava com aquele fluxo de sangue, ela disse: se ao menos eu tocar na barra das vestes deles, eu ficarei curada. E ela faz, ela toca e ela é curada. E Jesus, no meio da multidão, ainda diz: quem é que me tocou? A mulher se identifica e Jesus continua a caminhada dele, dizendo para a mulher: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aí Jesus vai agora ao encontro da menina, que o povo já estava dizendo que ela já estava morta, e mais um ato de fé de Jesus, que Jesus manifesta, pedindo para que as pessoas, o Pai, não levassem em conta o que os outros estavam dizendo, porque Jesus disse que a menina estava dormindo. Na verdade, meus irmãos, ela estava morta. E Jesus, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Para nós, estava morta. Para Deus, estava dormindo. Mas, na verdade, ela estava morta. Deu para compreender o que eu quis dizer? O que eu quis dizer é que, na visão de Deus, ele olha para nós e ele não nos vê mortos, assim diz os santos padres. Ele vê vida em nós. Só que essa vida nossa pode ser uma vida com ele no céu, ou a vida com ele, ou sem ele no inferno. Um dia nós teremos que passar e fazer esta passagem. O nosso corpo ficará aqui, a nossa alma irá ao encontro de Deus e um dia irá se encontrar. A única coisa, meus irmãos, que pode nos salvar é a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer em Jesus. Se Jesus cura uma mulher que já há 12 anos estava com fluxo de sangue e nenhum médico conseguia curá-la, e ele a cura. Se Jesus expulsa uma legião de demônios que oprimia aquele homem, e se Jesus faz com que uma moça que estava morta, ela volte ao convívio da família, o que Jesus não poderia fazer na minha vida e na sua vida. A nossa vida, ela está centralizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por Ele, com Ele e para Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo nas mãos do Senhor. Jesus sabe o que fazer. Jesus sabe o que é o melhor para mim e o que é o melhor para você. A nossa vida deve estar pautada nele. Nós precisamos fazer como Jairo fez. Jairo foi ao encontro de Jesus. Precisamos fazer como aquela mulher. Ela foi ao encontro de Jesus. Ali ela depositou a vida dela nas mãos do Senhor. Jairo depositou a vida dele nas mãos de Deus. Jesus a curou e Jesus ressuscitou. Pode ser, meus irmãos, que o pedido que nós façamos, pode ser que ele não se realize, porque não estaria de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Tudo que Deus faz, ele tem como respaldo, ou melhor, o que está por trás será sempre a nossa salvação. Nós não podemos, de maneira nenhuma,
em momento nenhum, deixar de seguir Jesus. Sempre seguindo Jesus, sempre colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele sabe o que fazer. Tudo está nas mãos dele. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. Jairo confiou. A hemorroísa confiou. Aquele homem que nós vimos no Evangelho também ontem, ele ali aos pés de Jesus, Jesus vendo o homem naquela condição, Jesus expulsou aquela legião de demônios e ele ficou livre para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio, meus irmãos, que tanto o homem que estava com uma legião de demônios dentro dele, é óbvio como essa filha de Jairo, e é lógico e é óbvio que esta mulher, ela morreu. Todos eles morreram. Às vezes eu brinco com as pessoas e digo, olha, eu já fui na Terra Santa várias vezes nas peregrinações. Teve até um ano que eu fiquei lá 10 meses. Eu não encontrei essas pessoas. Elas foram curadas. A criança, a jovem, ela ressuscitou, mas ela ainda não havia ressuscitado para a verdadeira ressurreição. Nós não ressuscitamos para esta vida. Nós ressuscitamos para a vida eterna, para a vida com Deus. Por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, lá deixa bem claro que nós morremos uma vez só. E logo em seguida virá o nosso julgamento. A morte de Jesus na cruz nos redime, nos salva. Uma das coisas que Jesus realizou quando ele morreu na cruz foi matar a morte, foi nos redimir do pecado, foi acabar com todas as obras de Satanás. Ou seja, com a morte na cruz, Deus nos deu a liberdade agora de nós convivermos com Ele na eternidade. É por isso que na carta aos Hebreus hoje, que está justamente no capítulo 12, do versículo 1 até o 4, ele está dizendo que nós deveremos lutar até a morte contra o pecado. Porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu, claro, é o pecado. Jesus destruiu o pecado, mas nós precisamos lutar com toda a veemência contra o pecado, para que um dia nós possamos estar no céu com o Senhor. Jesus ressuscitou aquela jovem para que nós possamos um dia ressuscitar com Ele. O batismo nos faz justamente isso. Quando nós somos batizados, nós somos imersos na água, ali nós morremos para o pecado e nós subimos. Quando nós subimos já como homens novos, como mulheres novas, homens e mulheres do ressuscitado. Que Jesus nos conceda cada vez mais esta graça. A graça de um dia estarmos no céu. Lutemos para entrarmos no céu um dia. E nós não podemos ter medo de fazer a passagem, não. Não podemos ter medo. Tem muita gente com medo da morte. Mas nós, católicos, nós não podemos temer a morte. A morte para nós
é e será sempre uma passagem. Graças a Deus eu conheço pessoas que elas já tomaram tanta consciência disso, que para elas a morte é essa passagem mesmo. Elas não têm medo de morrer. E elas falam que elas aguardam com muita alegria este momento. Conheço uma religiosa que ela vive todos os dias esperando o momento dela se encontrar com o Senhor. A morte para nós, repito, não pode ser vista e jamais vista como um momento de terror, mas um momento de passagem. Jesus, na cruz, ele morreu, mas ele já havia dito para os apóstolos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz São Paulo, nós seríamos as pessoas mais tristes deste mundo, porque nós estaríamos renunciando a tantas coisas e depois, no final, tudo acabar. Morreu, acabou? Não, morreu, começou. Nossa vida, ela começa depois da morte. Os santos diziam o seguinte, pasmem no que eu vou dizer. Eles diziam que quando nós nascemos, nós começamos a fazer o caminho para a morte. Quando nós nascemos, nós começamos a fazer o caminho de encontro com Deus. E o encontro com Deus na vida eterna acontece quando a nossa alma sai do nosso corpo e o nosso corpo permanece aqui por um tempo, para depois se unir à nossa alma lá no céu. Que Deus nos conceda a graça, então, de termos uma morte feliz, uma morte santa, uma morte com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ela não está morta, ela está dormindo. Levanta-te. E a menina levantou-se.